Boa noite. Hoje focaremos nosso tempo no final do capítulo 1 de Marcos, um evangelho que, segundo apontam diversos estudiosos, tem o apóstolo Pedro por detrás, que teria passado as informações para que Marcos escrevesse esse evangelho. E, segundo Clemente de Alexandria, um teólogo do século II, do século II, o público-alvo de Marcos teria sido primordialmente os leitores romanos, o que é confirmado por algumas evidências internas. Mas para qual propósito teria Marcos escrito? Apesar de não haver nenhuma afirmação explícita, há indicações de que a preocupação principal fosse comunicar a verdade da divindade de Jesus Cristo, sobre a messianidade dele. Não é por menos que o nome da nossa série explora o tema da identidade de Jesus. E por falar em Jesus, você sabe quem é ele? Onde é que você busca informações para saber quem ele realmente é? Eu tenho aqui em minhas mãos uma Coca-Cola original e uma Coca-Cola zero. Mesmo tamanho, 1 litro cada uma. Eu pergunto para vocês, como é que eu sei qual é a original e qual que é a zero? Pelo rótulo? Pela tampa? Pelo sabor? Bem, aqui vocês só podem... Vocês estão olhando de onde vocês estão. Vocês estão me dizendo que essa daqui, na minha mão direita, é a original e na minha mão esquerda é a zero. Certo? E, de fato, os rótulos dessas bebidas, eles indicam o conteúdo de cada um destes recipientes. Agora, se eu quero conhecer mais a Jesus, onde eu devo buscar informação? Na Bíblia, isso mesmo. Exatamente. E o livro de Marcos tem nos mostrado quem era esse Jesus bíblico. Foi ele que João Batista disse ser mais poderoso, porque batizaria com o Espírito Santo. Foi sobre ele que desceu como pomba o Espírito Santo. Foi sobre ele que uma voz dos céus disse: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Foi ele que foi tentado por Satanás no deserto. Foi ele que os anjos serviam. Foi ele que proclamava que o tempo já havia chegado e falava sobre a proximidade do reino de Deus. Foi ele que escolheu alguns homens para segui-lo e para aprenderem a se tornarem pescadores de gente. Foi ele que ensinou na sinagoga com autoridade. Foi ele quem mostrou poder ao expulsar um espírito imundo e ao curar a sogra de Pedro. Foi ele que deixou bem claro a razão de fazer o que fazia: pregar. Tudo o que vimos até aqui nos ajuda a enxergar quem Jesus realmente é. Interessante que até existe um contraste marcante aqui no livro de Marcos. Os demônios sabem precisamente quem Jesus é, mas o povo e os discípulos ainda desenvolvem seu conhecimento conforme enxergam o que Jesus fazia e ensinava. Nós temos o benefício de estar num ponto específico da história no qual os acontecimentos relatados por Marcos já aconteceram. Mas os discípulos, segundo segue o relato bíblico, ainda estão aprendendo sobre Jesus. Por exemplo, na semana passada, e acredito que vocês se lembrarão, nós vimos que os discípulos tinham uma agenda para Jesus que não era bem a agenda de Jesus. Jesus, todos estão te procurando. Jesus, tem um monte de gente para ser curada, você vai ficar aí sozinho até quando? Naquela situação, Jesus havia se retirado para orar. O objetivo final de Jesus não era curar doenças e expulsar demônios, ainda que tanto um quanto o outro fazia parte do meio que Jesus estabeleceu para a expansão do reino de Deus. Ainda que, de novo, essas ações de Jesus davam indícios para que todos soubessem a identidade do servo de Deus. O que aconteceu nesse trecho tem sua semelhança com o que acontece hoje no que diz respeito à consideração das pessoas sobre a oração. Tem alguns amigos que estão pastores ou são pastores e passaram por histórias semelhantes. Eles orando no escritório, no gabinete, chega alguém e pergunta: O senhor está ocupado? E ele responde: eu estou orando. E aí o cara que veio visitar: então tudo bem, já que o senhor está desocupado mesmo?
E aí segue, né? Pode me ajudar com o Wi-Fi daqui da igreja? Pode me ajudar a usar a máquina de Xerox? Ó, como é que você enxerga a oração? Existirão diversas outras ocasiões no Evangelho de Marcos para nós aprendermos mais sobre oração. Agora, vale perceber que mesmo Jesus, sendo quem ele era, investia tempo para conversar com o Pai. Não era qualquer tempo, era um tempo que ele intencionalmente separava, um tempo de qualidade. Você se lembra da última vez que fez isso? Que separou um tempo para orar a Deus, para considerar seu dia, para confessar seus pecados, para louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por você e por meio de você, para fazer suas petições, para agradecê-lo. Como eu disse, nós consideraremos com mais detalhes o objetivo e o significado da oração numa ocasião oportuna. Mas vamos aproveitar esse tempo para agora, juntos, não negligenciar algo que é de extrema importância à vida cristã, tanto individual quanto em comunidade, como estamos agora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e avaliarmos, Pai, o texto de Marcos, observarmos o que aconteceu, aplicarmos isso para a nossa vida. Eu peço ao Senhor que me ajude a ser claro, eu peço ao Senhor pela atenção dos meus irmãos e que todos nós saiamos daqui melhores, mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos discípulos dele e queremos fazer exatamente o que ele nos ordena, aquilo que ele nos pede. Em especial, amar como ele ama. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero concentrar nosso tempo de hoje no texto de Marcos 1, 40 a 45. Alguém poderia ler para a gente? Senão eu mesmo vou tomar do tempo e vou ler para a gente. Então, abrindo em Marcos, capítulo 1. Eu estou em mãos na nova versão internacional, e diz assim o texto, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Então, em algum lugar da Galiléia, mas não em Cafarnaum, porque depois dessa narrativa, Marcos diz que Jesus voltava para Cafarnaum, em Marcos 2:1, um leproso se aproxima de Jesus. Veja novamente como Marcos descreve. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: Se quiseres, podes purificar-me. A primeira observação a ser feita aqui é que não devemos ser tão rápidos em associar lepra com hanseníase. O termo grego que descreve lepra, como aparece em nossas Bíblias, na verdade, é um termo que abrange várias doenças de pele. Levítico 13, 14 trata bastante disso, a ponto de escribas terem contado 72 doenças que eram definidas como lepra. O pavor de se contrair lepra não estava somente nas aflições orgânicas geradas pela doença, mas também pela condição social, talvez especialmente pela condição social que a pessoa passava até quando era diagnosticada com lepra. Isso, então, não significa que o leproso dessa narrativa não tivesse hanseníase. E se tivesse, vale saber que a hanseníase é uma doença infecciosa crônica que compromete os nervos periféricos. E o comprometimento desses nervos ele acarreta na perda da sensibilidade do tato, do toque. A pessoa não percebe quando toca alguma coisa, quando raspa, quando aperta. Ela pode, por exemplo, coçar alguma parte do corpo com mais força e machucar, sem saber, sem sentir a dor. Ela não tem sensibilidade ao calor e, por exemplo, poderia estar se queimando sem perceber. E não é por menos que a pessoa pode perder partes do corpo, em especial a ponta do nariz, as pontas dos dedos.
Agora, especificamente em Levítico 13, versículos 45 e 46, nós lemos: Quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Então, a doença ela roubava da pessoa a sua saúde, mas a sentença imposta à pessoa com o diagnóstico de lepra roubava muito mais. Roubava a ocupação, roubava o hobby, a família, os amigos e até a comunidade de adoração do indivíduo doente. A lepra era considerada uma doença incurável. E não é por menos que a lepra era uma doença que tinha uma relação didática com o pecado. Ela era uma doença física que explicava, em certo sentido, a doença espiritual que todos nós temos. Qual é? Isso, o pecado. O pecado nos tira a comunhão com Deus. Ele que proporciona as bênçãos da família, do trabalho, dos amigos, da espiritualidade. E não é coincidência que Marcos tenha relatado esse caso bem aqui. Como temos visto, Marcos se preocupou em tão cedo mostrar a autoridade e poder de Jesus. Nós já vimos que Jesus tem autoridade de expulsar demônios, Jesus tem autoridade de curar enfermos. Hoje estamos vendo que Jesus tem autoridade para curar uma doença tida como incurável, que, como eu disse, tinha uma relação didática com o pecado. E eu falo isso porque na próxima semana nós veremos essa autoridade de Jesus para perdoar pecados. Por isso que eu disse, não é por menos que Marcos tenha colocado justamente a cura de um leproso aqui. Sobre a lepra, a pessoa com um determinado tipo de mancha, ela era analisada, né? A mancha era analisada por um sacerdote. Se ele achasse que aquilo era lepra, a pessoa era declarada impura. Veja bem, não meramente doente, porque havia uma questão cerimonial da própria lei de Deus. Então ela usaria roupas rasgadas, cabelos despenteados, e toda vez que se aproximasse de alguém ou algum grupo precisava gritar: impuro, impuro passando. Muitas vezes, essa pessoa com lepra tinha ou ganhava no diagnóstico uma espécie de sino para tocar, avisando da sua proximidade. Consegue imaginar? Essa pessoa ela precisava de purificação, o que significava e significa tanto a cura da doença quanto o reconhecimento de testemunhas válidas, e no caso dos sacerdotes. Depois, o sacerdote a declarava pura. Foi exatamente por purificação que o leproso pediu. E é nesse contexto que devemos perceber quão ousado o leproso foi ao aproximar-se de Jesus. Mais ainda, supondo que o leproso era um judeu, ele implorou de joelhos. Gente, judeus não ficavam de joelhos diante de pessoas. Será que isso era um reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus em curar o leproso? Provavelmente. Afinal de contas, nós já vimos no versículo 28 que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por toda a região. E na ousadia do leproso, ele começa dizendo: se o Senhor quiser, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Vocês já perceberam que nós nem terminamos o primeiro capítulo de Marcos e já colocamos à prova várias práticas de algumas igrejas em nossos dias? Por exemplo, vimos que para expulsar um demônio não é necessário uma entrevista, um espetáculo, um show. Também vimos algo semelhante na cura da sogra de Simão Pedro. O que aconteceu? Foi debaixo da autoridade de Jesus. Agora perceba esse se quiseres. Presta atenção na imagem. Não são poucos os evangélicos que acreditam que essa seja uma forma legítima de exercitarem a sua fé. Eu não tenho que solicitar para Deus, eu tenho que demandar, eu tenho que ordenar, tenho que determinar. Muitos, mas muitos mesmo, estão sendo enganados por falsos professores, por falsos pregadores. São ensinos sem base bíblica e, pior, desrespeitam quem Deus verdadeiramente é. Agora vejam esse vídeo de um conhecido meu, Iago Martins. Vamos ver se funciona.
campeonato, ainda existe gente que acredita no eu profetizo, no eu declaro e tomo posse, no que eu tenho que determinar a minha bênção. E as pessoas acreditam que vão receber coisas de Deus se elas mentalizarem aquilo que é bom e que é correto. Eu aprendi isso na minha vida, principalmente por causa dos movimentos neopentecostais, que ensinavam que eu não tinha que pedir coisas a Deus simplesmente, mas que eu tinha que declarar ordens à realidade, que eu tinha que fazer com que Deus me desse coisas através do meu poder espiritual. Eu aprendi que eu tinha que incubar as bênçãos, estar grávido da minha bênção, determinar a minha bênção, confessar a minha bênção. Eu aprendi isso principalmente com Randy Clark, no livro Catch the Fire, Pegue esse Fogo, até com o pensamento certo e errado, de um cabra chamado Kenneth Hagin, que foi um dos maiores nomes do neopentecostalismo nos Estados Unidos. E isso pegou muitos movimentos aqui no Brasil que diziam que a palavra que é usada para pedir a Deus em oração é a mesma palavra para ordenar. Então você tinha que botar Deus na parede, você tinha que ordenar a Deus. Não é ficar com um negocinho de, Deus, faz a tua vontade. Não, era dizer, ordenar, declarar o que é que você quer para Deus. Porque Deus gosta de fiar atrevido. E é óbvio que isso é um absurdo. É um absurdo. Mas como ele diz, a esta altura do campeonato, há aqueles que assim o faz. Triste. Veja novamente como esse homem pede a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Esse homem não conhecia a oração que chamamos de Pai Nosso, mas pediu a Jesus, semelhantemente ao que foi ensinado aos discípulos para pedirem a Deus em oração: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Marcos, inclusive, registra uma petição de Jesus ao Pai. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Novamente, esse homem com lepra gentilmente pede a Jesus. Ele não ordena, não manda. Não é que ele tinha dúvida se Jesus poderia ou não fazer o milagre. Ele gentilmente pede, reconhecendo que isso depende exclusivamente da vontade de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, como diz nesse texto, talvez indignado com esse cenário, como sustenta algumas traduções, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Marcos não tem nenhuma reserva em mostrar a emoção de Jesus. Ele também não apresenta reserva alguma em mostrar a ousadia de Jesus em tocar no leproso. Imagine o que isso deve ter significado para o leproso. Não sabemos há quanto tempo ele estava doente, mas sabemos que a doença o deixava excluído nas mais diferentes esferas: política, familiar, trabalhista, econômica, religiosa. Há quanto tempo será que ninguém tocava nesse homem? Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ser abraçado, gosto dos meus filhos desejarem meu colo, gosto de receber carinho da minha esposa. Contra qualquer chance, Jesus estende a mão e toca nesse homem. Um judeu qualquer se esquivaria desse homem e se afastaria do leproso assim que percebesse essa aproximação não autorizada. Mas a compaixão de Jesus substitui o desprezo e valoriza a vida. O toque de Jesus remove barreiras sociais, físicas e espirituais. Quem é esse que expulsa espíritos imundos, demônios? Quem é esse que curou a sogra de Pedro? Quem é esse que curou muitos doentes em Cafarnaum? Quem é esse que toca o intocável e cura o incurável? Esse é Jesus, o servo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele não é qualquer um. Se ele fosse qualquer um, ao tocar no leproso, ele estaria impuro. Mas ele não somente não ficou impuro, como deixou puro o homem que tocou. Jesus, ele transforma aquilo que ele toca, até mesmo o leproso, excomungado da sociedade, evitado e sem importância para as pessoas, para a sociedade. Quando Jesus tocou o leproso dessa nossa história, imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. O toque de Jesus mais suas palavras proporcionaram o desejo do homem ser purificado. Ele não tinha mais a doença, mas ainda precisava se apresentar ao sacerdote e oferecer os sacrifícios conforme constam na Torá, na lei de Deus.
A tradição rabínica em Israel dizia que curar um leproso era tarefa do Messias. E esse homem, Jesus, esse dessa história, da Bíblia, do Evangelho de Marcos, Jesus é capaz de curar o leproso. Aliás, num outro momento, Jesus cura 10 leprosos de uma só vez. Quem é esse homem capaz de curar o incurável? Uma das preocupações de Marcos é exatamente essa: apresentar a verdadeira identidade desse homem que se chama Jesus. Essa é também uma das minhas preocupações. Eu me preocupo em conhecer Deus conforme Ele se apresenta na Bíblia, na palavra dele. Eu me preocupo em que minha família conheça Deus de verdade, o Deus verdadeiro. E me preocupo em que vocês conheçam mais Jesus e desfrutem das promessas que Ele fez, porque Ele é fiel. Eu não quero tomar Coca-Cola zero, achando que é Coca-Cola original. Então, assim que o homem foi purificado, Marcos escreve que, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Com uma severa advertência, ou como diz na nova tradução linguagem de hoje, com uma dura ordem, Jesus pede que ele não conte isso para ninguém. A palavra grega é literalmente bufando, como diz o teólogo James Edwards. Por quê? Porque ele não queria que não fosse contado a ninguém? Em primeiro lugar, Jesus, ao contrário de curandeiros do mundo antigo, enganadores do mundo antigo, não fazia milagres para impressionar as pessoas. Os curandeiros trabalhavam por reputação pessoal, porque isso podia de alguma forma trazer benefícios econômicos. Jesus não tinha nenhum alvo em ser um célebre curandeiro. Em segundo lugar, Jesus não se enganava com uma fé baseada em espetáculos. Ele sabia que o poder de Deus era principalmente revelado na ressurreição, como foi. Aqueles que só querem milagres não estão interessados na comunhão com Deus. E como eu disse na semana passada, é como o filho que recebe o presente do pai que por algum tempo passou fora trabalhando. Ele recebe com muita alegria esse presente, mas nem dá bola para o seu pai, aquele que trouxe o presente. Em terceiro, porque aquilo que Jesus fazia e ensinava era amorosamente radical. Alguns não estavam preparados para ouvir e ver o que Jesus fazia, e não queria que as pessoas tivessem uma visão prematura sobre quem ele era. Então era necessário mais tempo para se desenvolver um novo paradigma em torno de Jesus. Quando eu vou conversar com alguém sobre Jesus, há muita coisa que eu sei serem verdadeiras, mas eu não digo de bate-pronto. Geralmente são assuntos mais polêmicos ou mais difíceis de se entender. Então, ao invés de eu começar falando sobre estes assuntos, eu deixo eles para mais tarde, quando os meus ouvintes já desenvolveram uma base melhor sobre quem é Deus. Em quarto lugar, Jesus não queria ser falsamente acusado de rebeldia. Os Césares eram imperadores absolutos e qualquer burburinho que indicasse a presença de alguém com potencial de insurreição, ou seja, de rebeldia contra o império, era devidamente cuidado. E entenda cuidado aqui como silenciado ou morto pelas forças romanas. Mas a ordem de silêncio não era absoluta. Jesus orienta que o ex-leproso ele se mostrasse a um sacerdote e oferecesse um sacrifício pela sua purificação, como Moisés havia escrito. Isso está legislado em Levítico capítulo 14, que inclusive considera o tipo de sacrifício de acordo com a condição econômica da pessoa. Tudo isso serviria de testemunho, diz o texto. Para quem? Quem são os lhes do texto? Essa frase, para lhe servir de testemunho, pode se referir a algo positivo ou negativo. Por exemplo, poderia ser um testemunho positivo para o povo, em ver que ele não tinha mais lepra. Também podia ser uma referência positiva aos sacerdotes, que eles vissem que o antigo leproso havia sido curado. Mas possivelmente a melhor forma de se entender essa afirmação é negativamente, e tendo como alvo os sacerdotes. Eu havia lhes dito que a tradição rabínica em Israel dizia que curar um leproso era a tarefa do Messias, mas não era somente a tradição rabínica que entendia isso. O evangelista Mateus e também Lucas conta que quando João Batista estava preso, ouviu o que Cristo estava fazendo, e por isso enviou alguns de seus discípulos para lhe perguntar se ele era aquele que haveria de vir ou se deveriam esperar algum outro.
Eis a resposta de Jesus. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados. Curar leprosos era definitivamente obra messiânica. Era bem provável que os sacerdotes se admirassem quando soubessem da cura. Seguramente eles interrogariam o homem curado, ou melhor, purificado. Como os sacerdotes reagiriam quando ouvissem que foi Jesus? Nós não sabemos se isso aconteceu, mas temos o relato do cego que foi curado por Jesus em João 9. E apesar das evidências, apesar do cego não ter conhecido profundamente Jesus, ele sabia que havia sido curado por ele. Mesmo assim, naquela ocasião, em João 9, os líderes judeus continuavam céticos e incrédulos, como eu acredito que seria o caso do homem leproso diante dos sacerdotes judeus aqui. Agora, esse homem que foi curado, ao invés de fazer o que Jesus havia ordenado, ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Porque Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade? Pensando que a concentração de pessoas é maior em cidades, imagine, quantas pessoas vocês acham que gostariam de ter suas doenças curadas por Jesus? Ainda assim, mesmo Jesus preferindo lugares solitários, longe das cidades, gente de toda parte vinha até ele. Eu também quero que em nossos dias existam pessoas de todas as partes procurando Jesus, mas procurando por quem ele realmente é, procurando ele para que possam desfrutar da mensagem que traz salvação, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia foi ressurreto. Ao contrário de políticos e estrelas do cinema que precisam estar em evidência, Jesus não procura reconhecimento pelas curas que realizava, mesmo porque uma notícia, mesmo que milagrosa, não dura muito tempo. Pessoas se esquecem, nós nos esquecemos. Não era a missão de Jesus aparecer no Jornal Nacional ou no Fantástico. Ele queria evitar qualquer popularidade prematura. Ele não queria que as pessoas o adorassem como um curandeiro. Ele queria que as pessoas tivessem um relacionamento genuíno com Deus, cujo meio era Ele mesmo, Jesus. É muito bom ser curado, mas melhor ainda é ser amigo daquele que tudo pode, daquele que tudo cura, daquele que inclusive pode conceder o perdão para que todos os nossos pecados sejam perdoados. Para quê? Para desfrutar da vida eterna ao lado do Deus Santo. Ainda que a lei legislasse sobre a cura de um leproso, ela não tinha poder para isso. Em todo o Antigo Testamento, somente há 2 menções de Deus ter curado um leproso. Os rabinos afirmavam que a cura da lepra era tão difícil quanto alguém se levantar dos mortos. A purificação do leproso indicava uma nova ação de Deus no meio dos homens e das mulheres. Jesus, esse homem com autoridade e poder singulares, transcendia regulamentos ritualísticos e culticos que também não tinham poder para curar. Esse é Jesus. Esse é o servo de Deus sobre quem estamos falando, sobre quem estamos aprendendo no Evangelho de Marcos. Eu mostrei para vocês aqui a Coca-Cola original e a Coca-Cola Zero. E vocês disseram que sabem identificá-la por meio do que enxergam. Mas eu queria convidá-los a tomar comigo. Qual vocês preferem? A original? Aqui para você. Também? Eu vou pegar um copinho para você. Tá aqui. Eu também prefiro o original. Você notou alguma coisa diferente? Pois é. A verdade é que eu troquei o líquido das duas. O líquido que está dentro da Zero é o líquido da original. E o líquido da original é da Zero. Então vocês estão tomando Coca-Cola Zero. Mas vocês disseram que conheciam olhando pelo rótulo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero muito, muito que cada um de nós aqui conheçamos a Deus, vasculhemos quem Ele é, investiguemos quem Ele é profundamente, que nós experimentemos a Coca-Cola original, o verdadeiro Jesus, não qualquer Jesus,
Não um Jesus da boca para fora, inventado pelo povo, pelo mundo, por Satanás. Um Jesus conforme é apresentado na palavra de Deus. Esse é meu desejo e eu vou orar por isso agora. Senhor, meu desejo é que cada um de nós conheça profundamente Jesus Cristo, o único Salvador, aquele que transforma vidas, aquele que transformou ao tocar no leproso, aquele que transformou a vida daqueles que já te conhecem, aqueles que já creram e estão aqui presentes, que vieram para cá adorá-lo, agradecê-lo e aprender mais de ti. Senhor, transforma a minha vida. Me leve, Pai, a conhecê-lo cada dia mais e sentir tamanho desejo em compartilhar para que mais pessoas conheçam o Senhor tal como o Senhor é. Nos ajude a termos uma visão correta do Senhor, a sermos discípulos que não têm conclusões prematuras sobre quem o Senhor é. Obrigado, Pai, por preservar os escritos bíblicos para que hoje tenhamos a oportunidade de fazermos isso, inclusive na nossa língua. Eu oro, Pai, por cada um de nós, para que tanto aprendamos a respeito de Cristo e para que tanto compartilhemos essa notícia, o Evangelho, às pessoas que ainda não te conhecem. Eu oro assim agradecido. Em nome de Jesus. Amém.